Bem-vindos, alunos e alunas do segundo ano. Hoje daremos a nossa primeira aula de física. Nós vamos falar sobre dilatação térmica, vamos falar da dilatação dos sólidos inicialmente, começando por dilatação linear. A aula de hoje é correspondente à aula do dia 20/4, segunda-feira. Quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Bom, para falarmos de dilatação térmica, nós já sabemos que o aumento da temperatura é associado ao aumento da agitação das partículas de um corpo. Então, esse aumento da agitação das partículas ele aumenta a velocidade dessas partículas. E essa velocidade faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias. E aí, levando justamente a essas partículas a se afastarem umas das outras e aumentando os espaços entre elas. Então, esse aumento de espaço é o que ocorre a dilatação. O mesmo ocorre também, de maneira recíproca, quando há uma contração térmica, por exemplo. Há uma diminuição da velocidade, porque o grau de agitação das partículas diminui. Então, ao diminuir esse grau de agitação por conta da perda, né, de temperatura, da diminuição da temperatura pela perda de calor, que os corpos perdem calor, então, com essa redução da temperatura, então, o grau de agitação das partículas ela diminui em torno da posição média, e aí ao diminuir esse grau de agitação, a velocidade dessas partículas, esse corpo se contrai. Então, o conceito básico é esse: a dilatação térmica é devido ao aumento de temperatura, né? Há um acréscimo das dimensões do corpo devido ao aumento da temperatura, ou seja, um corpo ganha calor, então ele aumenta a temperatura, há um aumento da agitação térmica desse corpo, então há uma dilatação térmica. Então, quando esse corpo decresce, ou seja, diminui o decrescimento, a diminuição das dimensões desse corpo é dado pela diminuição da temperatura, ou seja, quando quando um corpo perde calor, então ela diminui a temperatura. Isso é denominado de contração térmica, porque esse corpo diminui de tamanho, né? Então, quando se fala da dilatação térmica dos sólidos, um sólido, quando ele é aquecido, ele sofre variação em suas dimensões, né? Linear, superficial e, nesse caso, volumétrica, em todas as dimensões. Então, ela sofre uma variação de volume. No entanto, nós podemos analisar a dilatação de uma forma, de duas ou de três. Como assim? Nós podemos analisar ela através da dilatação do comprimento, que é a dilatação linear. Nós podemos analisá-la através da área, né, da sua superfície, que é a dilatação superficial, ou podemos ainda, que é de fato a maneira correta, analisar o seu volume. Isso vai depender da necessidade, né? Porque em alguns casos, de maneira prática no dia a dia, se utiliza só a dilatação superficial, em outros casos a dilatação linear, mas na maioria das vezes se utiliza a dilatação volumétrica. Então vamos ao primeiro conceito aqui sobre dilatação linear. A dilatação linear, quando ele fala empiricamente, é porque de fato ocorre a variação do volume, né? Mas se a gente for analisar só por um lado, só uma das condições, só linearmente, então a variação do comprimento ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial pelo produto da variação da temperatura, ou seja, a variação do comprimento vai ser diretamente proporcional ao produto entre o comprimento inicial e a variação da temperatura. Então, esse é o conceito básico. Essa variação ela pode ser justificada da seguinte maneira, ou seja, nós podemos ter algumas características. Toda vez que a variação da temperatura, que é a temperatura inicial menos temperatura final, é dada por essa fórmula. Então, quanto maior a variação da temperatura, maior será a variação
do comprimento desse corpo. Vai haver uma maior velocidade das partículas pelo grau de agitação das mesmas, né? E aí haverá também o maior comprimento dessas partículas. De maneira análoga, eu posso dizer que a variação do comprimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. Comprimento inicial é indicado por LI. Então, quanto maior o comprimento inicial da barra, maior será a sua dilatação. Ou seja, quanto maior será o comprimento inicial de um sólido, maior vai ser a sua dilatação. Então, a variação do comprimento ele está diretamente proporcional ligado ao comprimento inicial, né? Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a sua dilatação. O material que constitui o corpo é chamado de coeficiente de dilatação linear. Então, todos os corpos, cada corpo tem um coeficiente de dilatação diferente, né? São distintos os coeficientes de dilatação. O aço tem um coeficiente de dilatação, o zinco outro, o cobre, o alumínio, cada um tem um coeficiente diferente. Então, ele é dado por essa letra aqui, né, grega, alfa. Então, essa letra grega ela indica o coeficiente de dilatação dos corpos. Outra maneira de escrever a equação da dilatação é substituir o termo ΔL por LI, L menos LI. Quando eu faço essa substituição e passo LI para o segundo membro, coloco em evidência o valor de LI e coloco a fórmula dessa maneira, na realidade eu estou colocando a fórmula em função do comprimento final. Quando eu quero apenas o comprimento final, posso utilizar essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui. Então vamos ver alguns exemplos onde exercícios resolvidos que definem justamente esses conceitos. Aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro que ele diz assim: uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 0,16 milímetros. Então, eu tenho, nesse caso, as informações que eu posso colher, né? Que eu posso tirar do problema. Então, 0,6 milímetros é variação de comprimento. Variação de comprimento 1,16 milímetros. Eu posso transformar isso aqui para centímetro. Só vi uma casa para aqui, de milímetro para centímetro é só uma casa. Então, vai ficar 0,116 centímetros. E ela sofre essa variação de 0,16 milímetros ao passar de 20 graus para 98. Então, aqui eu tenho a variação da temperatura, que vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, vai ser final, que é 98, menos 20 graus, isso daqui eu vou ter 78 graus Celsius. Bom, ele quer que você calcule o comprimento inicial, então pede para calcular o comprimento inicial, aliás, LI, né? Quer que você calcule LI, que é o comprimento inicial. E ele deu o coeficiente de dilatação do metal. O coeficiente de dilatação do metal vai ser 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, com as informações em mãos é só aplicar na fórmula. A fórmula, se vocês como vocês já viram, variação do comprimento vai ser comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação no caso aqui do metal, né? Do metal vezes a variação da temperatura. Como eu quero o comprimento inicial, que é LI, passando tudo para esse membro aqui, para o primeiro, e ΔL para esses valores aqui que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, coeficiente de dilatação do metal vai ficar aqui, né, vezes a variação da temperatura. Então, aqui eu tenho LI. Então, o comprimento inicial ele pode ser dado dessa maneira. Então, LI vai ser igual a esse valor, que vai ser 0,116, né, dividido por o coeficiente de dilatação linear, que vai ser do metal, que é 24, vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é 78. Então, eu posso colocar esse valor aqui, 0,116
116 em forma de potência de base 10. Bota assim, ó, vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque ele veio 1, 2, 3 casas para cá. Então, fica 16 inteiros vezes 10 a menos 3. E aqui eu vou ter 24 vezes 10 a menos 6 vezes 78. Aqui ainda posso fazer uma outra coisa. Pegar 116 e 24 e posso dividir por 4. Se eu dividir esse valor por 4, então de cara eu vou ter 116 dividido por 4 vai dar 29. E 24 dividido por 4 eu vou encontrar 6. E aí eu vou simplesmente multiplicar esse valor, que vai ficar 29 vezes 10 a menos 3, e aqui eu vou ter 6 vezes 10 a menos 6 vezes 78. E aqui eu vou pegar 6 vezes 78, ó, 6 vezes 78, ou 78 vezes 6, né? Vezes 6, aliás, eu pego 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 7, 42, com mais 4, 46. Vai dar 468. Então, eu posso dizer que LI vai ser igual a 29, que é vezes 10 a menos 3. Eu vou passar esse 10 a menos 6 para cima, ele está a menos, ele passa inverso. Então, vai ficar 10 elevado a 6. Está negativo, ele fica positivo. Aqui vai ficar 6 vezes 78 é 468, como foi definido aí. Bom, eu vou pegar 29 e dividir por 468. 468. E observe que 29 é muito menor que 468. Então, vai dar 0. 0 vezes 468 é 0. Para 29, sobra 29. Põe uma vírgula, torno isso decimal, então fica 290. 290 vai dar 0 de novo. 0 vezes esse valor é 0, fica 290. Acrescento mais um 0, 2.900. Então, 2.900 dividido por 468 vai dar 6, né? Vamos ver aqui, 468 por 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 6, 36, com mais 4, 40, vai 4. 6 vezes 4, 24, com mais 4, 28. Então, vai dar 2.808. Né? Então, diminuindo aqui, aqui vai ficar 8, aqui 10, aqui fica 9, aqui 10. 10 tira 8, fica 2, né? 9 tira 0, fica 9. Aqui 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Acrescento o 0, fica 920. Então, vai dar esse valor uma vez só. Então, vai ficar 468. Diminuindo aqui vai ficar 1 e aqui 10, fica 2, né? Aqui vai ficar 8, aqui 11. 11 menos 6 dá 5. E aqui vai dar 8, tira 4, fica 4. Aí, nesse caso, eu acrescento mais um 0, vai ficar esse valor aí, né? Então, aqui vai dar um 9. Então, eu vou ter 468 por 9. 8 vezes 9, 72, vai 7. 6 vezes 9, dá 9 vezes 6 dá 54, com mais 7 dá 61, vai 6. 9 vezes 4 vai dar 36, com mais 6, 42. Então, vai dar 4, 2, 1, 2, né? Diminuindo aqui vai ficar 1, aqui 10 fica 8, aqui fica 7, 3, aqui 0. Bom, então fica esse valor aqui. Então, o comprimento inicial vai ser de 0,0619 vezes 10. 6 tira 3, vai ficar 3, né? Então, o comprimento inicial vai ser igual. Se é 3 positivo, ele vem em 3 casas. 1, 2, 3. Fica 61,9. Nesse caso aqui em centímetro, né? Em centímetro. Então, o valor em centímetro. Então, 61,9 centímetros, que vai ficar aproximadamente 62 centímetros, né? Esse é o valor. Na segunda questão, nós vamos escolher as informações, vamos colocar aqui, né, nos dados. Então, tirando as informações. Então, vamos ler e tirar as informações do problema. Então, uma ponte composta de aço de 800 metros de comprimento. Se é 800 metros de comprimento, ele está falando do comprimento inicial, é 800 metros. Está sobre uma avenida.
cuja temperatura passa de 24 no inverno para 40 graus Celsius no verão. Então, há uma variação de temperatura aí, entre temperatura final menos temperatura inicial. Então, vou pegar 40 menos 24, vai dar, em graus, aqui vai dar 16 graus, né? Essa é a variação da temperatura. Então, calcule a variação do comprimento da ponte, que é um dos pedidos aqui, ó, a variação do comprimento, que é o que está pedindo, para esses limites da temperatura, e a razão entre a variação. Então, ele quer duas coisas, né? Ele quer a variação do comprimento e ele quer também a razão entre a variação do comprimento e o comprimento inicial. Então, ele quer a razão do comprimento com o comprimento inicial. Quer duas coisas aí. Então, ele deu o coeficiente de dilatação, nesse caso aqui do aço, que vai ser de 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, fazendo o primeiro cálculo, que é calcular a variação do comprimento, então eu vou ter variação de comprimento, comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação do aço vezes a variação da temperatura. Então, variação do comprimento vai ser igual. Comprimento inicial, 800 metros. Coeficiente de dilatação do aço, 11 vezes 10 a menos 6. 11 vezes 10 a menos 6. E a variação da temperatura, 16 graus. Então, eu tenho 16 graus aqui. Então, eu vou colocar esse valor aqui em forma de notação de base 10. 8 vezes 10 elevado a 2, vezes 11 vezes 10 a menos 6 vezes 16. Então, 800 é a mesma coisa de 8 vezes 10 a 2. Tem 2 zeros, então, como a vírgula está aqui, ela vem em duas casas, uma, duas. Então, vai ficar 10 a 2. Bom, aí eu vou multiplicar 8 vezes 11 dá 88, 88 vezes 16, 88 vezes 16. Então, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48, com mais 4 dá 52, né? 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 8, 8. Aqui vai ficar 8, 10, 2 com mais 8 dá 10, vai 1. 8 e 5, 13, com mais 1, 14. Então, vai dar, nesse caso, uma variação de 14,08 vezes 10, menos 6, e aqui é mais 2. Então, 6 tira 2, fica menos 4. Então, a variação do comprimento vai ser, como a 4 é negativo, eu venho 4 casas para aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 0,1408. Nesse caso, metros, né? Então, esse valor aí, 0,14. E aí eu posso simplesmente colocar aproximado 0,14 metros. Eu desconsidero essas duas casas aqui. Bom, aí eu vou fazer o que me pede aqui, que é o segundo pedido, que é calcular a razão entre a variação do comprimento e o comprimento inicial, né? Então, a razão entre a variação do comprimento e o comprimento inicial. A razão entre a variação do comprimento e o comprimento inicial. Então, eu vou ter a variação do comprimento vai ser 0,14. Comprimento inicial, ele deu aqui que é 800, né? 800. Então, eu vou pegar e transformar esse valor aqui, 0,14. O 800, coloco uma vírgula, tem duas casas, 2 zeros, né? Fica duas casas e duas casas após a vírgula. Eliminando a vírgula, fica 14 por 80 mil, né? O 8 com 4 zeros. Como nós vamos dar essa razão em porcentagem, eu vou pegar 14 por 8, vou fatorar isso aqui, colocar em fator 100 aqui. Então, 80 mil é a mesma coisa de 800 vezes 100. Eu pego os 2 zeros, 800, tem 2 zeros, eu multiplico por 1 aqui, ó, vezes 100. Bom, eu vou pegar 14 por 800 e dividir um pelo outro. Então, vou calcular 14 por 800. 14 não dá para dividir por 800 porque é menor, então vai dar 0. 0 vezes 800 é 0, para 14 sobra 14. Aí a vírgula que dá direito a uma casa aqui para tornar esse valor decimal. 140 ainda é menor, vai dar 0.
que vai dar 0 aqui, sobra 140. Aí acrescenta uma casa, fica 1.400. Por 800 vai dar 1. Então, 1 vezes 800 é 800, para 1.400 vai sobrar, do 4 não dá para tirar, que fica 0, fica 14, vai dar 6, né? Acrescenta um 0, fica 6.000, vai dar 7. Se eu pegar 800 vezes 7, vai dar 7 vezes 8, 56, então vai dar 5.600. Então, diminuindo aqui, vai ficar 0, 0, fica 5, 1, aqui fica 10, né? 10 menos 6 dá 4, aqui dá 0. Acrescenta um 0, então vai ficar 4.000. Então, vai dar, nesse caso aqui, um 9. Então, se eu pegar 800 vezes 9, dá 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0. 8 vezes 9 dá, dá um 9, dá 1, né? Dá 1, que é 4.000. E aí 800, 4.000. Nesse caso, eu posso pegar o 1 aqui, o 2, né? 800 duas vezes dá 1.600. 1.600. Então, deixar só até aí 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16. Aqui já vai ser 1.600, né? 3, então 4, 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. Ó, aqui vai dar 0, 0, 5 vezes 8, 40. Ah, dá 5 aqui na realidade, ó, 5. Então, nesse caso, eu vou ter 0,0175 por quanto? Ó, por 100, né? Porque eu peguei esse valor e esse dividi, encontrei isso daqui. Aí dividido por 100. Como é porcentagem, significa dizer que vai ser esse valor aí, 0,0175%. No livro, ele deixou apenas assim, 0,17%, né? Então, pessoal, nós terminamos por aqui, ficamos por aqui. E aí tem uma atividade da página 35 e vocês vão fazer da seguinte maneira, né? Da seguinte forma. A primeira questão salta em 6 linhas, aqui tem as informações, né? E como resolver. Já está da maneira como você vai utilizar, né? A questão 2, da mesma forma, 6 linhas, a maneira como vocês vão utilizar. Questão 3, 6 linhas, como vocês vão utilizar. Questão 4, 6 linhas e como vai usar. Então, questão 7, 6 linhas e como vai usar. Então, até mais aí, até logo.